Então, hoje a gente vai ver mais 10 questõezinhas do assunto combinatório, tá? E eu estou planejando que provavelmente a aula que vem a gente comece o estudo de probabilidade também, tá? Então, vamos ver se a gente consegue construir essas 10 questões ainda hoje, tá? Então, a primeira diz o seguinte aqui. Marcam-se num plano 10 pontos A, B, C, D, E, F, G, H, I e J, dos quais 4 estão sobre a mesma reta. Então, tá aqui o esquema, ó. Os 4 pontos que estão sobre a mesma reta são esses aqui, o A, o B, o C e o D, tá? E 3 outros pontos quaisquer nunca estão alinhados. Ou seja, se eu pegar um ponto aqui, tipo o H, né? Se eu tomar aqui o H, o J e o B, eles não estão na mesma reta, tá? Vai ficar um negócio torto aqui, eu não consigo traçar a mesma reta com os três. Se eu pegar, por exemplo, aqui, o A, que está na reta, o C e outro ponto aqui fora, o F, por exemplo, não vai estar na mesma reta, claro, né? Aqui para cá, isso aqui não vai formar a mesma reta. Então, é isso que ele está dizendo no enunciado, tá? Basicamente é isso. Ou seja, só vai ter 3 pontos colineares se os 3 pontos que eu tomar forem 3 entre esses 4 aqui, A, B, C e D. Se eu pegar B, C e D, é claro que vai estar, que vão ser colineares, né? Vão estar na mesma reta. Se eu pegar A, C e B, vão estar na mesma reta. Em outra situação qualquer, se eu pegar 3 pontos, eles não vão estar na mesma reta, exceto nessa situação aqui, tá? Que eu falei. Então, dos quais, desses 10 pontos, 4 estão sobre a mesma reta e 3 outros pontos quaisquer nunca estão alinhados, conforme a figura. O número total de triângulos, né, que podem ser formados unindo-se 3 quaisquer desses pontos é. Então, aí a gente vai ter alguns casos a considerar para formar triângulos. O que eu não posso fazer? O que eu não posso fazer é pegar 3 pontos aqui, né, entre esses 4. Se eu pegar, por exemplo, o A, o B e o D, eu não vou formar um triângulo, né? Que eu vou traçar aqui, ó. E aí não vai formar triângulo, vai estar sobre a mesma reta. Mas se eu pegar, por exemplo, H, F e E, e eu traçar aqui, né? Eu vou ter um triângulo. Então, essa questão é o tipo de questão para fazer contagem, é melhor a gente contar tudo e excluir o que não serve, é mais fácil. Por que é mais fácil? Porque tem vários casos. Eu posso ter um vértice fora da reta e 2 na reta, pode ser um caso desse tipo aqui, ó, desse triângulo aqui, um ponto fora e 2 na reta. Mas eu também posso ter o quê? Eu posso ter 2 pontos fora e apenas um na reta. Por exemplo, eu posso pegar aqui o E e o G e o ponto D e fazer isso aqui, ó. Aqui eu formo um triângulo, né? Esse caso aqui é diferente do anterior, ó. Aqui eu tenho um ponto fora e 2 na reta. Aqui eu tenho 2 pontos fora e um na reta, né? 2 pontos fora da reta e um na reta, né? E o terceiro caso, tem um terceiro caso que pode acontecer. Nenhum dos 3 vértices está na reta. Que é, por exemplo, eu tomar aqui, ó, ponto I, o ponto F e o ponto J, e fazer isso aqui, ó. Aí eu formo um triângulo, né? Então, para não contar todas essas combinações para depois somar, o que eu vou escolher fazer? Eu vou contar o total de combinações que dá para formar, escolhendo 3 pontos entre 10, que eu sei que é combinação de 10, escolhe 3, e dessas eu vou retirar o que não serve, né? Então, dessas aqui eu vou retirar o que não serve. O que não serve? O que não serve é aquele caso que eu falei no começo, é escolher aqui os 3 pontos sobre a mesma reta, essa reta aqui, que seria o quê? Combinação 4 pontos, escolher 3. Então, esse aqui vai dar o total de triângulos. Então, se eu fizer o total de combinações, o total de formas de escolher 3 pontos entre esses 10, né? Vai ter algumas delas que não servem. Porque, por exemplo, se eu escolher, como eu disse, o A, o B e o C, eu não formo um triângulo. Então, isso aqui não serve. Eu tenho que excluir essa configuração aqui. Aliás, eu tenho que excluir não só ela. Eu tenho que excluir todas as que não servem. Diga aí. Você vai fazer, né, de combinação de 10 escolhe 3, menos combinação de 4 escolhe 3, né? Isso. Ficou claro por que eu vou fazer isso? Ficou. Uhum. Pronto, porque aí, ó, desses 4 pontos para escolher 3, eu sempre tenho o quê? Vamos listar os grupos que são pequenos. Eu posso escolher A, B e C, eu posso escolher A, B e D, né? Eu posso escolher A, C e D,
ou eu posso escolher B, C e D. Lembrando que aqui é grupos de pontos, né? São conjuntos, ó. Então, eu não vou repetir aqueles que tiverem os mesmos elementos. Esses 4 conjuntos aqui de pontos, eles são diferentes, ó. Eles diferem pelo menos um elemento, né, ó. Então, são 4 escolhas que eu tenho que retirar daqui. Isso aqui vai dar 4, né? Então, como é que vai ficar aqui, então? Vai ficar o seguinte. Combinação de 10 escolhe 3, aqui dá 10 fatorial sobre 3 fatorial, diferença, 10 menos 3 é 7. Menos, isso aqui vai dar 4, mas eu vou fazer usando a definição. 4 fatorial, 3 fatorial, e aqui 4 menos 3 que é 1, né? Então vamos lá, como é que vai ficar aqui? 10 vezes 9 vezes 8, o 7 fatorial já morre, e o 3 fatorial é 3, 2, 1. 3, 2, 1. Menos, aqui vai ficar 4 vezes 3 fatorial, né? Sobre 1 fatorial é 1, então basta botar o 3 fatorial. Então, o que acontece? Eu vou cancelar aqui o 3 fatorial com 3 fatorial, ó, vai dar as 4 escolhas que não servem. Se escolher o A, B e o C, mesma reta. Se escolher o A, B e o D, mesma reta. Não dá triângulo. Se escolher A, C e D, mesma reta. Se escolher B, C e D, mesma reta. Então, essas 4 escolhas aqui que não servem, que não formam um triângulo. O resto, tudinho vai formar. Se escolher o H, o B, né, e o C, aí eu formo um triângulozinho aqui, né? Tem isso, tá? As outras vão servir. E aqui eu vou fazer a conta. Então, vai ficar 9 vezes 72, vezes 10 é 720. Dividido por 3 vezes 2 vezes 1, que é 6, menos 4. Então, aqui, 720 por 6 dá 120. 120 menos 4 dá 116, né? Então, dá para formar, no máximo, 116 triângulos, tá? 116 triângulos com essas configurações aqui, do jeito que está distribuído esses pontos aqui. Então, a alternativa correta aqui é o item C. Perceba que a questão botou aqui o 120, ó, para você se embananar. E esses outros aqui, eu não sei que sentido faria fazer uma conta que chega a 24 triângulos só, 112, 124. Certo? Professor, Diga aí. você pode repetir de novo, só com um pouquinho mais devagar? Qual? É daqui para baixo? Pode ser, mas se eu quiser explicar o começo, eu vou aceitar muito ainda. Ah, tá bom, vamos lá. Vamos lá. Então é o seguinte, ó. Você tem 10 pontos distribuídos aqui nessa figura, né? Essa figura aqui você tem 10 pontos distribuídos. O enunciado fala que só existe 3 pontos colineares nessa reta aqui, na situação dos pontos nessa reta aqui, tá? Fora isso, se eu pegar, por exemplo, aqui o ponto I, o C e o G, a questão está dizendo que eles não são colineares, tá? Pode até ser que você ache que está na mesma reta aqui, mas não tá, tá? Então, fica um negócio mais ou menos assim, né? Um triângulo assim, obtusângulo, né? Então, a questão está dizendo isso no enunciado, que só tem 3 pontos colineares se os 3 pontos pertencerem a essa retazinha, que está bem aqui, ó, tá? Então, por exemplo, o D, o C e o B, são 3 pontos colineares, ó. Se eu ligar os 3, se eu ousar ligar os 3, eu não vou formar um triângulo. E ele quer saber o número de total de triângulos que podem ser formados nessa situação aqui. Então, no lugar de eu repetir tudo aquilo ali, eu vou até repetir depois, mas aí o que eu vou fazer? Eu vou utilizar um método diferente para resolver a questão. Eu vou contar os casos em que eu formo um triângulo. Então, preste atenção qual é o primeiro caso. Primeiro caso, um ponto fora da reta e 2 na reta. Então, preste atenção nesse caso aqui, tá? Vamos construir, então. Vamos construir outro método. Então, vamos lá. Para escolher o ponto que está fora da reta, eu tenho quantas opções? Eu tenho aqui o H, o J, o I, o F, o G e o E. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 opções. Então, combinação de 6, escolhe um, que vai dar 6, né? 6 escolhas. E, ó, o conectivo I, que é a multiplicação. E para escolher os outros dois, eu tenho quantas opções? Se eu quero que os outros dois estejam na reta, combinação de 4, eu vou escolher 2. Por que 4 escolhe 2? Porque na reta tem 4 pontos, A, B, C e D, e desses 4 eu vou escolher 2 para serem vértices do meu triângulo. Eu podia escolher o A e o B e formar o triângulo aqui no HBA, podia formar o triângulo assim? Podia, ó, certo? Seria uma opção.
Então, aí eu vou contar todos os triângulos com essa continha aqui, eu vou contar todos da primeira situação, da primeira configuração. Como eu disse, quanto é que vai dar essa continha aqui? Combinação de 6 escolhe 1, multiplicado pela combinação de 4 escolhe 2. 6 coisas para escolher uma, eu tenho 6 formas, né, de fazer isso, obviamente. Vezes, quanto é que dá 4 escolhe 2? Dá 4 fatorial sobre 4 menos 2, né? Que é 2 fatorial, que é a diferença, sobre o fatorial do P, né? Lembrando que isso aqui é com base na definição. Como é a definição? Combinação de NP-AP é N fatorial sobre o fatorial do P vezes o fatorial da diferença, N menos P fatorial, tá? Então, lembrando isso, quanto é que vai ficar aqui no primeiro caso? 6 vezes, aqui eu vou decrescer, 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, sobre 2 fatorial é 2, e esse 2 fatorial aqui eu vou repetir só aqui na frente. Pronto. O que eu vou fazer agora? Vou cancelar esse aqui com esse. Fica 6 vezes 4 vezes 3, 12, dividido por 2. Então, fica 6 vezes 12 por 2 é 6. 6 vezes 6 dá 36, tá? 36 triângulos é só nessa primeira configuração. Então, a pessoa já não marcaria 24, porque só no primeiro caso dá 36 triângulos, tá? Então, aqui é o primeiro caso. Como é que vai formar o segundo caso? Eu poderia ter uma segunda configuração. Como é que seria esse segundo caso? Vamos lá na figura que eu vou explicar. Então, vamos aqui. Segundo caso. Poderia acontecer o seguinte, veja que aqui eu escolhi um ponto fora e 2 na reta. Então, outra coisa que poderia acontecer seria o seguinte, eu escolher, foi um ponto fora, 2 na reta, agora eu vou escolher só um na reta e 2 fora. Por exemplo, escolher 2 fora, o E e o G, aí eu formo meu triângulo aqui, ó. Eu formo meu triângulozinho aqui, ó, tá? Então, esse é um caso que eu não contei nesses 36 aqui ainda. Desses 36 triângulos, o que eles têm em comum? Eles têm 2 vértices na reta, nessa reta aqui, tá? E um fora. Esses triângulos assim vai ter vários. E aí, como é que eu vou fazer agora? Eu vou contar a quantidade de casos. Para escolher um vértice na reta, eu tenho quantas opções? 4 para escolher uma. Então, o que eu vou fazer? Combinação de 4, escolhe um. E para escolher os outros 2 pontos fora da reta, quantos pontos estão fora da reta? Vamos contar. Tem o H, tem o J, tem o I, tem o F, o G e o E, né? Então, tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou fazer combinação de 6. Agora, eu vou escolher quantos? Vou escolher 2. Por quê? De novo. 4, 1 é na reta. 6, 2 são fora, tá? Então, dos 4 eu vou escolher 1 para estar aqui na reta. E aqui fora desses 6 eu vou escolher 2. Poderia escolher lá do outro lado? Poderia. Por exemplo, poderia escolher o B, o H e o J e fazer o triângulo assim, ó. Poderia. Certo? Então, eu estou interessado em contar quantos triângulos vai dar aqui. Então, vamos lá. Então, o que eu vou fazer? Então, o segundo caso é combinação de 4. Eu vou escolher 1. E, para fechar o triângulo, porque eu preciso de 3 pontos, né? 3 vértices. Combinação de 6, escolhe 2. Então, isso aqui vai dar o seguinte. Combinação 4 escolhe 1. O I é multiplicação, né? Princípio multiplicativo. A combinação de 6 escolhe 2. 4 coisas para escolher uma, não precisa usar a definição para calcular isso aqui. Dá 4. Outro escolhe a primeira, ou a segunda, ou a terceira, ou a quarta. Outro escolhe o A, ou o B, ou o C, ou o D. Aqui dá 4. Agora, 6 escolhe 2, eu vou usar a minha definição de novo aqui. Então, vai ficar 6 fatorial sobre 2 fatorial. 6 menos 2, 4 fatorial. Aí vai. 4. 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, né? Sobre, quanto é 2 fatorial? 2 vezes 1, né? 2 vezes 4 fatorial. Aqui vocês já sabem o que vai acontecer, né? Vai cortar aqui o 4 fatorial com 4 fatorial. Eu posso dividir aqui o 6 por 2, então 4. Então eu vou dividir aqui, ó. Vou dividir o 4 por 2. Então vai ficar o quê? Vai ficar 2 vezes 6 vezes 5. 2 vezes 5, 10. Vezes 6 dá 60 triângulos no segundo caso. Então, perceba que até agora a gente tem um total de quantos triângulos? 36 mais 60. Tem 96.
Tá chegando perto do 112. Será que seria 112 a resposta? A gente vai ver que não, né? A gente vai confirmar que é 116. Então, no segundo caso, dá 60 triângulos, tá? Nessa configuração ali que eu expliquei. Tem um vértice do triângulo na reta e tem dois fora. Terceiro e último caso que pode acontecer. Qual é o terceiro e último caso que existe? É o triângulo não ter nenhum ponto sobre a reta. Ou seja, todos os três vértices do triângulo estão fora da reta. Isso pode acontecer, professor? Pode. Por exemplo, aqui. Escolhe aqui o H, o G e o I lá em cima, do outro lado. Tu forma um triângulo aqui, ó. Deixa eu ver se eu faço o triângulo de uma maneira mais convincente, né? Mais reta. Aqui e aqui. Olha aí o triângulo. Esse triângulo aqui, opa. Esse triângulo aqui não tem nenhum vértice sobre a reta, tá vendo? Nenhum, ó. Todos estão fora. Então, esse último caso, ele é o mais fácil de contar. Vai ser simplesmente combinação de quantos pontos tem fora da reta. Lá e vai. Quantos pontos tem fora da reta? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desses 6 pontos aqui, eu vou sempre escolher quantos? Eu vou escolher 3 para formar o triângulo. Então, por exemplo, eu poderia escolher aí esse J aqui, o F e o E, e formar o triângulo aqui, ó. Poderia formar um triângulo assim, ó. Os 3 vértices dele, todos estão fora da reta, ó. Então, esse é o terceiro e último caso que a gente tem que contar, tá? Então, eu vou fazer a contagem do terceiro e último caso. Então, o que é o terceiro e último caso? Vamos aqui. Terceiro e último caso. Todos os 3 pontos estão fora da reta. Então, é simplesmente combinação de 6, escolhe os 3. Quantos triângulos vai dar? Então, vamos lá. Usa a definição. 6 fatorial do 3, multiplicado pelo fatorial da diferença. Então, ó, 6 fatorial sobre 3 fatorial multiplicado por 3 fatorial. Vamos lá. Decresce o 6. Então, vai ficar 6, 5, 4, para aqui no 3 fatorial. Esse 3 fatorial eu vou desenvolver. 3, 2, 1. E esse aqui eu vou repetir. Pronto. O que eu vou fazer agora? Cancelar o que dá para cancelar. Então, eu cancelo 3 fatorial com 3 fatorial. E aí, nota o seguinte. 3 vezes 2 vezes 1 é 6, né? Então, 3 vezes 2 vezes 1 é 6. Cancela aqui. O que sobrou? 5 vezes 4, que é quanto? 20. Então, nesse último caso, só nesse último caso, eu consigo formar 20 triângulos. O que vai ser o total de triângulos que dá para formar? A soma dos 3 casos, né? Então, vai ser 36 mais 60 mais 20. Então, o total de triângulos, vai ser igual a quê? Vai ser 36 mais 60 do segundo caso, mais 20 do terceiro caso. Aqui a maneira fácil de somar é somar logo 60 com 20, que dá 80, né? 6 mais 0 é 6, 3 mais 8 é 11. Olha aí, confirmando o nosso resultado. 116. Seria um negócio ruim se desse a resposta errada 2 vezes, né? Certo? 116. Então, o que foi que eu fiz? Aqui eu usei um segundo método, que foi o método direto, né? Eu contei as quantidades de triângulo que dá para formar em cada caso. Explicando de novo a primeira solução, a primeira parte. Na primeira parte, para chegar ao 116 aqui, eu não fiz isso. O que eu fiz? Eu contei aqui o total de formas de escolher 3 pontos tendo esses 10 aqui. Qual o total de maneiras de escolher 3 pontos aqui tendo esses 10? Combinação de 10 escolhe 3, né? Então, eu vou escolher aleatoriamente. Então, por exemplo, escolho aqui o H, o F e o A. Ah, formei um triângulo. Show de bola. Escolhi o I, o B e o G. Beleza, formei um triângulo. Mas nessa loucura de escolher 3 pontos entre 10, pode acontecer um acidente. Porque eu não estou controlando as minhas escolhas. Eu não estou controlando. Então, eu poderia escolher, dentre 3 entre 10, poderia acontecer um acidente aqui. Eu escolhi o A, o B e o D, tá vendo? Então, eu escolhi 3 entre 10, escolhi. Mas na hora que eu vou escolher, que eu vou tentar traçar aqui o triângulo, não vai dar certo, porque estão na mesma reta, os 3 pontos. Ó, não vai dar triângulo aqui, certo? Então, a ideia é a gente subtrair aquilo que não serve. O que não serve?
entre esses 4 pontos aqui, que são o A, o B, o C e o D, entre esses 4, eu escolher 3 quaisquer entre eles. Então, se eu escolher o A, B e C, não dá triângulo. Se eu escolher A, B, D, não dá triângulo. Se eu escolher A, C, D, não dá triângulo. E se eu escolher B, C, D, também não dá triângulo. Então, dessas combinações de 10 escolhe 3, eu tenho que tirar 4, né? Então, quando eu faço isso, das 120 combinações aqui, tiro 4, eu obtenho as que servem, as que formam um triângulo, que são 116. Aqui eu usei a definição, né? Subtrair, tá? Dividi o 120 por 6, dá 120, tirei 4, dá 116. Ficou claro agora? Ficou, obrigada. Pronto, de nada, certo? Então, a ideia é essa aí. Deixa eu apagar só isso aqui, tá? Lembrando que essas escolhas, eu estou trabalhando em combinação. Se eu escolho A, B e C, ou se eu escolho C, depois B, depois A, o efeito aqui é o mesmo, né? Tá? Então, por isso é um problema de combinação. Então, eu já frisei muita importância. O que é um problema de combinação? Formar polígonos, né? Formar triângulos, traçar diagonais, escolher pessoas para uma comissão, tá? São problemas de combinação. Bom, então, feito isso, vamos para a próxima aqui. Então, a gente fez a primeira de duas maneiras, tá? Duas soluções. Vamos para essa daqui. Eu creio que essa aqui é parecida. ITA 2004. Considere 12 pontos distintos dispostos no plano. Tem 12 pontos agora, no total. 5 dos quais estão numa mesma reta. Então, vamos fazer aqui um desenho. Tem uma reta, tá? Eu posso batizar essa reta de reta R, só para dar um nome para ela. E sobre essa reta aqui, tem 5 pontos. Digamos aqui. 1, 2, 3. Não precisa estar igualmente espaçados, não, também. Não tem problema. 5. Esses pontos aqui eu vou batizar eles de A, B, C, D e E, tá? Considere 12 pontos distintos dispostos no plano. 5 dos quais estão numa mesma reta. Então, entra aí 5 dos quais. Se tem 12 pontos, o que sobra ali fora? 12 menos 5, sobram quantos? 7, né? Tem 7 pontos aqui fora. O que ele fala ali? Qualquer outra reta do plano contém no máximo 2 desses pontos. Ou seja, qualquer outra reta aqui, por exemplo, vai ter um ponto F aqui fora. Vai ter um ponto F. Esse ponto F é um desses 7 que sobraram, tá? E vai dizer, por exemplo, vai ter um ponto G por aqui assim. Parecido com o que a outra questão disse, o que essa questão está dizendo é o seguinte. Não tem uma reta que passe, por exemplo, no G, no C e no F. Não tem uma reta que passe aqui nos 3, tá? A reta pode passar em 2 deles, mas no outro vai passar fora, tá? É isso que o problema está dizendo. Que só tem 3 pontos colineares entre os 5 que estão nessa reta R aqui. Então, por exemplo, tem o A, B e o C, são colineares porque, claro, estão sobre a reta R. Tem o C, D e o E, 3 pontos que são colineares porque estão sobre a reta R. Com exceção dessa situação, se eu pegar quaisquer pontos aqui fora, por exemplo, vai ter um ponto H aqui. Vai ter o H. O G, o H e o D não são colineares. O G, o H e o E não são colineares. O G, o C e o F não são colineares, tá? É isso que a questão está dizendo. Então, ó, qualquer outra reta do plano contém no máximo 2 desses pontos. Se a reta passar pelo G e pelo B, não passa pelo F e por nenhum dos outros pontos que, porventura, estejam aqui fora, tá? Quantos triângulos podemos formar com os vértices nesses pontos? Então, a questão é parecida com a anterior, tá? Vai ter a mesma roupagem. A maneira mais fácil, quer dizer, a mais rápida, né, de você fazer essa questão é a primeira. Conta todas as combinações entre 12 pontos para escolher 3 e retira aquelas que não servem, tá? Então, vamos lá, vamos só completar o resto aqui. Tem um ponto F aqui, o H, o G, falta I e o J, né? Então, vou botar o I bem por aqui assim, tá? Vou botar o I bem aqui assim. E aqui, vou botar o J para cá, tá? Bem por aqui assim, digamos. Deixa eu ver aqui. Pronto, vou botar o J bem aqui. Então, aí tem 12 pontos, ó. 5 na reta. E... aliás, tem 10, né? Espera aí, tá faltando mais aqui. Falta o K e o L, né? Então, aqui eu vou botar o K. E aqui eu vou botar aqui o L aqui desse lado. Só mesmo para distribuir um pouco mais. Deixa eu botar o L bem aqui. Tá? Então, o meu desenho pode estar mal feito, mas não seguir. Não tem 3 pontos colineares aqui, tá? Não tem. Só na reta. Certo?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais 5 aqui dá os 12 pontos. Então, vamos lá. Quantos triângulos podemos formar nessa situação? Então, eu vou para o primeiro método, que é o método indireto. Então, eu vou contar todas as possibilidades de escolher 3 pontos aqui, tendo 12. Qual o total de formas? Combinação de 12, escolher 3. E agora, menos, como é que fica? Combinação de 5, escolhe 3. Exatamente. Entre 5 pontos ali na reta, se eu escolher 3, eu não formo triângulo. Se eu escolher o A, o B e o E, né? Não dá um triângulo aqui. Então, desses 5, combinação de... Sempre que eu fizer combinação de 5, escolher quaisquer desses 3 aqui, entre esses 5 pontos, eu não formo um triângulo. Certo? Exatamente. Então, perfeito. Então, aqui, ó, aplica a definição. Então, aqui vai dar 12 fatorial sobre fatorial do 3, fatorial da diferença. 12 menos 3 é 9. 5, 3, então 5 fatorial do 3, fatorial da diferença. 5 menos 3, 2. Então, vamos lá. Então, aqui é a conta. Então, vai ficar 12 vezes 11 vezes 10. Já vou cancelar o novo fatorial. E aqui embaixo, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Menos, aqui, 5, 4. Eu vou só até o 4, porque eu vou cancelar o maior. Eu vou cancelar o 3 fatorial. E aqui, 2 fatorial é 2, tá? Então, vamos lá. Quanto é que vai dar essa continha aqui? 12 dividido por 3, essa aqui dá 4. 11 vai ficar ali. E agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir aqui o 10 por 2, ó. 10 por 2 é 5. Menos... Aqui é fácil, né? 5 vezes 4, 20, por 2 é 10. Então, fica 4 vezes 11, que é 44, vezes 5, menos 10. 5 vezes 4 é 20, vai 2. 5 vezes 4 é 20, 1, 2 são 22. Menos 10. 220 menos 10 dá 210 triângulos, tá? Então, dá para formar 210... Puxa esse negócio mais para cá. Triângulos, certo? Triângulos. Tá? Nessas configurações aí. Vamos ver aqui as opções. Então, veja, como é uma questão de vestibular que você não requer que você não perca muito tempo, né? Então, vá pelo método que é mais rápido, tá? Para você. Se a gente for fazer o outro método, já sabe. Primeiro caso, eu vou deixar só escrito aqui, depois vocês tentam fazer pelo segundo método, tá? Primeiro caso, 1 ponto fora e 2 na reta. Seria esse caso aqui, tá? Para escolher um ponto fora, quantos pontos tem fora? 7, eu vou escolher 1. E é o vezes. Para escolher 2, combinação de 5, eu vou escolher 2. Aí calculo isso aqui, multiplica e dá o total do primeiro caso. Segundo caso, o que seria o segundo caso? Seria... 7 escolhe 2 e de 5 escolhe 1. 7 escolhe 2 e 5 escolhe 1, né? Vamos fazer só um exemplo aqui na figura. 7 escolhe 2, entre esses 7 que estão aqui fora, eu estou escolhendo 2 deles. Por exemplo, eu escolho o F e o I. E 5 escolhe 1, eu escolho um ponto na reta, né? Aí eu formo o triângulo aqui, ó. Né? Eu formo o triângulo aqui. Então, esse é o segundo caso. Tem vários triângulos assim. E o terceiro e último caso, o que seria? Seria o último. É o escolher... 7 escolhe 3, né? Combinação de 7 escolhe 3. Ou seja, os 3 vértices do triângulo, todos fora da reta. Por exemplo, eu poderia escolher aqui o L, o H e o K. E formar o triângulo aqui. Né? Formar o triângulo aqui. Lembrando que aqui não vai passar no D e no K, tá? Certo? A ideia é isso aqui. Tá? E aí, o que você faria para chegar no 210? Calculava cada caso desses aqui, depois somava, tá? Então, tenta fazer isso aqui, vocês tentem finalizar isso em casa. Tenta fazer por esse método aqui, tá? Ficou invisível a tinta, claro, que é branco do branco, né? Pronto, tá? Então, tenta fazer esse caso aqui para confirmar o 210, ok? Vamos lá. Faculdade Getúlio Vargas, 2004.
De um grupo de 8 pessoas, entre elas, Antônio e Benedito, deseja-se escolher uma comissão com 4 pessoas. Então, a comissão tem que ter 4 pessoazinhas aqui, tá? O número de comissões que podem ser formadas nas quais Antônio participa e Benedito não, né? Então, preste atenção nisso aqui. O Antônio deve estar na comissão. Então, eu vou reservar a vaga dele aqui, Antônio. Mas o Benedito, ele não pode participar. Então, tem 8 pessoas no total. Dessas 8 pessoas, eu vou subtrair 2. Por que eu vou tirar 2? Porque eu vou tirar o Antônio, que já foi reservado, e o Benedito, que não pode participar, né? Então, sobra 6. Então, qual é o número de comissões? Combinação de 6, eu vou escolher o quê? 1, 2, 3. Tá claro isso aqui? Certo? Porque, ó, de novo, o Antônio já tem vaga garantida. Então, não vai ser 4 vagas, vai ser só 3. Só que nessas 3 vagas, como o Antônio já está ocupado aqui na vaga dele, não vai para qualquer uma dessas outras aqui, o Benedito também não pode ir, né? Então, 8 pessoas. Se você tirou o Antônio, então sobra 7. Só que dessas 7 tem uma que é o Benedito, que ele não pode ir. Então, só sobrou 6 pessoas na realidade. Dessas 6 pessoas, eu vou escolher 3 para ficar nessas vagas aqui, tá? Então, combinação de 6 escolhe 3, aproveitando a questão anterior, tá, não vou calcular de novo o que a gente já fez, deixa eu ver onde é que eu fiz bem aqui, 6 escolhe 3. Será que deu? Foi nessa, não foi? 6 escolhe 3. Foi não, que pena. Foi no anterior. 6 escolhe 3. Cadê? Vixe, tá aqui, achei. Dá 20, ó. 6 escolhe 3 dá 20, tá? Então, para poupar tempo, não vou fazer de novo. Então, aqui vai dar 20. Então, dá no máximo 20 comissões que dá para formar. Em que o Antônio é membro da comissão, com certeza, mas o Benedito não é, tá? Então, 20, que é o item D. Vamos para a próxima. Acho que aqui é a Universidade Estadual de Londrina, tá? Então, sejam os conjuntos A e B. O total de funções injetoras de A para B é. Então, funções injetoras. A questão é bacana porque vai fazer a gente relembrar conceitos. O que é uma função injetora, né? Então, ó, deixa eu colocar outra página aqui para explicar uma função injetora. Função injetora. Primeiro, o que é uma função? Função é uma relação entre 2 conjuntos, né? Função é uma relação entre 2 conjuntos. E essa relação entre 2 conjuntos, ela cumpre algumas condições especiais. Ela tem que cumprir. Então, tem um conjunto A, tem um conjunto B, para ter uma função. Não vazios, né? Tem alguns elementos aqui no A, tem alguns elementos aqui no B. E uma função em si é uma relação entre 2 conjuntos, né? De A e B, não vazios, em que cada elemento do conjunto A está relacionado a um único elemento do B. Então, por exemplo, eu posso ter aqui 1, 2, 3, e aqui 4, 5, 6 e 7. Então, um exemplo de função do A no B, tá? Por exemplo, digamos que o 1 vai hipoteticamente aqui no 4, o 2 hipoteticamente vai no 7, e o 3 hipoteticamente vai no 5. Isso é uma função, tá? Todo elemento do A está relacionado com um único elemento do B. E a gente fala que esses elementos são as imagens, né? Se a gente chamar a função de f, de A em B, então aqui a gente diz o seguinte, que o f de 1, a gente diz que o f de 1 é 4, a gente diz que o f de 2 é 7, e a gente diz que o f de 3 é 5. Então, esse f é uma função. De fato, é uma função. Caso acontecesse o seguinte, caso aqui, deixa eu diminuir aqui a borracha, acontecesse o seguinte, sobrasse alguém lá no conjunto A, tá? E não se relacionasse a ninguém. Por exemplo, sobrasse o 3 aqui, não sai nenhuma flecha do 3. Então, sai uma flechinha do 2 por 7, sai uma flechinha do 1 por 4. Isso aqui não seria função. Porque, de novo, para ser função, o que tem que acontecer? Todo elemento do conjunto de partida, né, que é o conjunto A, tem que estar relacionado a alguém do conjunto de chegada, né, que é o B, tá? Então, isso aqui não seria função. Outra coisa que poderia acontecer, o 3 se ligar, por exemplo, ao 4. Não tem problema nenhum, isso é função,
O que a definição de função diz é que a imagem tem que ser única. Não diz que a imagem não pode ser a mesma. Né? A definição de função não diz que a imagem do 1 não pode ser a mesma do 3. O f de 1 aí é 4 e o f de 3 também é 4. A definição de função não diz isso. Ela diz que a imagem de cada elemento tem que ser única. A imagem do 1 é única? É 4. A imagem do 3 é única? É 4. A imagem do 2 é única? É 7. Não importa se a imagem do 1 é igual à imagem do 3, tá? Elas têm que ser únicas, tá? Mas eu vou desfazer isso aqui. Isso é uma função, tá? Mas eu vou desfazer e vou manter a original, que é o f de 3 indo no 5, tá? Então, dito isso aí, a gente sabe o que é uma função. Pode sobrar algum elemento no B sem estar relacionado a algum elemento do A? Pode, tá? Então, depois que você estabelecer uma função, o A vai ser chamado de domínio da função e o B será chamado de contradomínio da função. Depois disso aí, o que acontece? Um subconjunto do B onde as flechas chegam é chamado de conjunto imagem, representado por IMF. Então, o que é o conjunto imagem da função? No caso aqui, é só onde chega a flecha. 4, 5 e 7. Então, vai ser 4, 5 e 7. O contradomínio, tá? É todo o conjunto B. E o domínio é todo o conjunto A. Então, o que acontece? O contradomínio pode ser diferente da imagem? Pode acontecer isso aqui. Caso o 6 não existisse nesse conjunto, aí o contradomínio seria o próprio conjunto imagem, tá? E aí depois a gente vai ver que isso gera a definição de um tipo de função, que é chamada de função sobre-injetora. Por enquanto, eu estou interessado na injetora. Então, dito que é função, o que é função injetora? Né? O que é esse tipo de função? Função injetora é que todos os elementos do domínio vão ter imagens diferentes aqui. Então, essa função é injetora, tá? Essa F aqui, F é injetora. Porque as imagens dos elementos do domínio são todas diferentes. A imagem do 1 é 4. É diferente da imagem do 2, que é 7. Que, por sua vez, é diferente da imagem do 3, que é 5. E a imagem do 1, claro, é diferente da imagem do 3. A imagem do 1 é 4 e a imagem do 3 é 5. Então, essa função é injetora. Vocês querem ver um exemplo de uma função não injetora? Bem facinho. Função quadrática. Tá? Função quadrática. Só que eu não vou falar propriamente a função quadrática, eu vou fazer uma menorzinha. Digamos que eu tenho um conjunto A, ele é esse conjunto aqui, ó, menos 1, 0, 1 e 2. Digamos que eu tenho aqui um conjunto B, e esse conjunto B é definido como sendo 0, 1, 2, eu vou colocar aqui o 4, e 5, né? E a função f de A em B, ela faz o seguinte, ela pega o x e leva no seu quadrado, x ao quadrado. Então, vamos fazer a representação aqui, tá? Do esquema de flecha dessa função. Então, vamos lá. Você faz os diagramas aqui, coloca aqui o domínio, coloca aqui o contradomínio, você tem que escrever os conjuntos do jeito que eles foram dados. Então, você bota menos 1, 0, 1 e 2. E aqui no B, você vai botar todo o conjunto. 0, 1, 2, 4 e 5. Para saber quem se relaciona com quem, você tem que fazer essas continhas aqui. Então, se f de x é x ao quadrado, então o que vai acontecer? Quem vai ser o f de menos 1? Então, vai ser menos 1 ao quadrado, que vai dar 1, né? Menos 1 vezes menos 1. Então, isso diz que o menos 1 se relaciona com 1, ó. Então, sai uma setinha, uma flechinha do menos 1 e vai aqui no 1, tá? Quem vai ser o f de 0? Ah, vai ser 0 ao quadrado, que é quanto? 0. Então, sai uma flechinha no do 0 e chega aqui no 0. O que vai acontecer quando eu calcular o f de 1? Então, o que vai ser o f de 1? Vai ser 1 ao quadrado, que é 1. Ou seja, o menos 1 e o 1 vão ter a mesma imagem, ó. Então, se tiver dois elementos diferentes aqui do domínio com a mesma imagem, a função já não é mais injetora, tá? Quanto vai ser o f de 2, só para fechar? 2 ao quadrado, que é quanto? Que é 4. Então, 2 se relaciona com 4. E acabou. Ninguém vai se relacionar com 5, ninguém vai se relacionar com 2. Então, essa função f aqui, ó. Essa função f aqui não é
injetora. Por que que ela não é injetora, mais uma vez? Pois a imagem do menos 1 é igual à imagem do 1. Para a função ser injetora, isso não pode acontecer. Se tiver um par de elementos do domínio com a mesma imagem, a função já não é injetora. Tá bom? Então, a ideia é essa. Elementos diferentes do domínio sempre vão ter imagens diferentes. Tá certo? Se o 2 fosse para o 1, também não ia ser? Se o 2 fosse para o 1, tipo, tu tá supondo o seguinte aí. O menos 1 e o 2 fossem para o 1. Então, tipo assim, apaga essa flechinha aqui do 2 para o 4. E digamos, sei lá, mas eu teria que alterar aqui a lei da função. Mas supomos uma situação, né? Tu quer que o 2 vá para onde? Para o 1 também. Para Ou 1 é também. só porque é menos 1 e 1? Não, não. É independente de serem simétricos ou não. Se tiver a mesma imagem, é só isso, tá? Não é obrigado a ser simétrico, não. No caso dessa função aí, né, ocorre de os simétricos terem a mesma imagem, né? Certo? Mas é independente disso, tá bom? Eu acho que... Se o menos 1 e o 2 fossem para o 1, também não ia ser injetora? Não, não. Se tu tiver dois elementos diferentes com a mesma imagem, não é injetora. Não importa a natureza desses elementos, se eles são simétricos, não importa, entendeu? Importa se eles são diferentes. Então, o menos 1 é diferente do 1, o menos 1 é diferente do 2, aí tu vai analisar, o menos 1 é diferente do 2, e eles têm a mesma imagem. Pronto, não é injetora. Tá? Tá certo? Ok. Pronto, é isso. Deixa eu desfazer aqui, colocar do jeito que tem que ser. Pronto, tá? E aí, o que é sobrejetora? Né? Só para... Eu não vou precisar, na questão lá de análise combinatória, eu não vou precisar do conceito de sobrejetora, não. Mas só para revisar. Sobrejetora é a função cujo contradomínio é igual ao conjunto imagem. Então, por exemplo, essa aqui não é sobrejetora, porque sobra o 6 aqui sem ser imagem de ninguém. Então, ela não é sobrejetora, tá? Ela só seria sobrejetora, por exemplo, se dentro do conjunto B não tivesse o 6, tá? Aí o conjunto imagem seria o próprio contradomínio. Aí ela seria sobrejetora. E, para fechar esses conceitos, a função só é bijetora quando ela é as duas. Quando ela é injetora e quando ela é sobrejetora. Aí você tem uma bijeção, né? Você tem uma bijetora, tá? Então, só para fechar os conceitos, certo? Se sobrou alguma dúvida aí, vocês podem perguntar. Tá ok? Então, eu preciso revisar isso aqui, né? Pelo menos a parte de função injetora, tá? Para a gente trabalhar aqui a questão. Então, vamos lá. Fala-me Deus. É aqui. Então, é o seguinte. Então, você tem os conjuntos A, 1, 2, 3 e B, 0, 1, 2, 3, 4. Ele quer saber quantas funções injetoras de A para B existem. É claro que você não vai fazer os diagramas aqui, uma ruma de diagrama, uma função, depois duas, depois três. Ninguém vai fazer isso, né? A gente não vai sair contando esse negócio aí na mão, né? A ideia é utilizar aqui o princípio multiplicativo. Então, para usar o princípio multiplicativo, vamos sintetizar. Vamos lá. Primeiro, a gente tem o conjunto A que vai ser o domínio das funções. Então, digamos, o conjunto A, que é 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. O conjunto B, tá aqui, ele vai ser o quê? Ele vai ser 0, 1, 2, 3 e 4. Então, pelo que eu expliquei, o que é uma função injetora? Se o 1 for no 0, ninguém mais pode ir no 0. Então, se o 2 for para o 2 e o 3 for no 0, isso aqui não é injetora, tá? Para eu construir uma função injetora, se o 1 for no 0, ninguém mais pode ir no 0. Mas digamos que o 1 vai no 2. Então, ninguém mais aqui pode ir no 2. O 2 pode ir no 0, não tem problema. O 3 pode ir no 1. Mas o que não pode acontecer é o seguinte. Se o 1 foi no 2 e o 2 foi no 0, onde é que o 3 não pode mais ir? O 3 não pode ir no 2, tá? Porque aí não seria função injetora. E nem pode ir no 0, porque aí não seria função injetora, tá? Então, montar uma função nessas condições aqui, em que o domínio tem 3 elementos, é um problema de 3 etapas simples. A primeira etapa, escolher a imagem do 1. A segunda etapa, escolher a imagem do 2. E a terceira etapa, escolher a imagem do 3. Tá? Então, são 3 etapas pelo princípio multiplicativo. Escolher a imagem do 1, escolher a imagem do 2, escolher a imagem do 3. Vamos lá, eu vou começar o problema.
Então, eu vou escolher a imagem do 1. Quantas opções eu tenho para a imagem do 1? Quantas opções? 5. Pode ser o 0, 1, 2, 3 ou 4, né? Pronto. Então, aqui eu vou ter quantas possibilidades? 5 possibilidades. Digamos que eu escolhi o F de 1, quer dizer, eu escolhi o F de 1 para ser 2. Então, 1 vai se ligar aqui no 2, porque eu escolhi, tá? Aqui não tem uma fórmula fechada, não. Não tem um F de x igual a 2x mais 3. Não tem isso, não tem fórmula fechada, tá? Eu escolhi. Então, 1 foi no 2. Quantas opções eu vou ter para a imagem do 2? 4. 4, porque eu quero uma função injetora. E aí, eu não posso levar o 2 aqui no 2. Eu posso levar o 2 no 0, posso levar no 1, no 3 ou no 4. Então, digamos que eu escolhi f de 0. F de 0, eu estou com 0 na cabeça, não sei porquê. F de 2 igual a 0, agora sim. Então, eu digo que o 2 foi no 0. Para fechar, quantas opções eu vou ter para a imagem do 3? 3. 3, pode ser 1, 3 ou 4. Pronto. Então, digamos que o 3 vai aqui no 4. Essa aqui é uma das tantas funções que eu posso formar. É uma delas. Aplico aqui o princípio multiplicativo, ó. Então, vai dar quantas funções? 5 vezes 4, 20. 60. 20 vezes 3, 60 funções. Pronto. Tá? Então, o que essas 60 funções têm em comum? Todas elas são injetoras. Tá? Todas elas. Essa daqui, essa F que eu fiz daqui para cá, é uma dessas 60 funções. Tá claro, pessoal? Certo? Dá para usar fazendo combinação simples, professor? Dá, né? Mas aí eu creio que tu complica mais a história, né? Não pra saber, porque eu só disse, né? Combinação simples tem a ver com o princípio multiplicativo diretamente, aí... Tem, mas depende. Tem questões que tu não usa combinação. Cuidado, não vai pensar. Tem a ver, né? Mas depende do contexto, né? Assim, não é só, tem a ver com o princípio multiplicativo, então toda questão que resolve com o princípio multiplicativo eu posso usar combinação? Tem que pensar, né? Como seria usar combinação aqui? Como é que você pensaria? Combinação de quê? Porque aí você tem... Combinação de 5, escolhe 3. 5 escolhe 3? Por quê? Porque tem 5 elementos que eu posso usar, mas eu tenho que escolher só 3. Só 3, certo. Então vamos lá. Quanto é que dá 5 escolhe 3? 5 fatorial, 3 fatorial, 5 menos 3 é 2. Então seria 5 vezes 4, o 3 fatorial cancela, sobre 2. Daria o quê? 10 funções só? Tá vendo aí a ideia? Vale, nem dá. Não dá, certo? Não é simplesmente 5 escolhe 3. Por quê? Porque aqui as ordens vão importar, tá? Como assim, ó? Não é as mesmas funções, não. Ó, porque digamos, ó, pronto, eu gostei dessa sua pergunta, é interessante que a gente pode explorar muito, né, a questão. Gostei da pergunta, ó. Digamos assim, tu tem aqui o conjunto A e aqui o conjunto B. Então, tem lá 0, 1, 2, 3, 4. Eu pego 1, 2 e 3. Por que a combinação gera um erro para menos? Eu tive lá 60 resultados, aqui só teve 10. Porque é o seguinte, na hora que você fez combinação de 5 para escolher 3, digamos que você escolheu o 0 para ser uma imagem, o 2 e o 4. Posso escolher o 0, 1 e o 2, aí eu posso escolher outro grupo que seja 2, 1 e 0? É por causa disso? Você pode fazer, por exemplo, uma função assim. 1 vai no 0. Você fez a escolha dos 3 aqui. Você fez a escolha dos 3 entre os 5. Dá 10 escolhas, digamos. Uma dessas escolhas vai escolher o 0, o 2 e o 4. Então, eu posso dizer que 1 vai no 0, o 2 vai no 2 e o 3 vai no 4. Isso aqui é uma função, né? Não é uma função? Injetora? Pronto. Mas, dentro dessa mesma escolha, poderia ser assim. O 1 vai lá no 4, aqui é outra função, ó. O 3 vai no 0 e o 2 vai no 2. Essa função aqui você está deixando de contar, ó. Você só contou 10 funções. Tá entendendo por que dá eu? Essa você não contou. Quer dizer, o 0, o 2 e o 4 continuaram escolhidos aqui. Mas a função é diferente, por quê? Porque são elementos diferentes do domínio. Na outra função, digamos, f, né? Eu tinha f de 1 igual a 0, f de 2 igual a 2 e f de 3 igual a 4. Nessa aqui, ela já é uma função diferente, digamos, uma função g, né? Onde o g de 1 agora é 4, a imagem do 1 mudou, ó. A imagem do 1 aqui era 0. Aqui a imagem do 1 é 4, então é outra função. Entendeu?
O G Uhum, do entendi. 2 é 2, permaneceu, mas basta que mude uma das imagens para ser uma função diferente. E o G do 3 é 0, né? Então, essa função aqui não pode ser a mesma dessa. Então, você está deixando de contar várias funções fazendo isso aqui. Então, aqui reside o erro, tá? Eu vou deixar anotado porque isso é interessante. Alguém poderia pensar dessa forma, tá bom? Então, eu vou até separar aqui, que é a parte do erro, certo? Mas é isso, a gente aprende com os erros e fazendo as reflexões, né? Não basta dizer, deu errado porque não deu 60. Mas por quê? Por que que o método falha? O método falha por causa disso aqui. Quem vai para eles muda a função, né? Quem vai chegar em cada um deles muda a função, tá? Uma questão bacana, né? Vem trabalhar conceitos de função. Essa foi a quarta mesmo, foi? Foi a terceira. Foi a quarta, tá bom. Vamos lá. Quinta. 3 prêmios iguais, tá? Então, a gente supõe que são 3 bombons serenata de amor, digamos assim. Os 3 bombons são iguais. Você vai dar um bombom para cada pessoa. Então, são 3 prêmios iguais. Pode ser 3 caixas da Nestlé ou 3 caixas da Garoto. Os 3 prêmios são iguais entre si. 3 prêmios iguais vão ser sorteados entre as 45 pessoas presentes a uma festa. Se desse total, 18 são homens e as restantes são mulheres, de quantas formas diferentes pode ser feita essa distribuição, de forma que, entre os premiados, exatamente 2 sejam do mesmo sexo, tá? Então, preste bastante atenção. Essa história de falar que os 3 prêmios são iguais, ela é importante porque poderia ser um prêmio A distinto de um prêmio B, distinto de um prêmio C. Os 3 distintos entre si, tá? E aí, por exemplo, você tem as pessoas aqui, P1, P2 e P3. A pessoa 1 recebeu o prêmio A pessoa 2 recebeu o prêmio B e a pessoa 3 recebeu o C. É diferente se eu reordenasse, digamos, se a pessoa A recebesse o prêmio P2, seria diferente o resultado, né? Se os prêmios fossem diferentes, né? Quer dizer, eu estou confundindo tudo. Se a pessoa P2 recebesse o prêmio A, né? E a pessoa C, a pessoa P1 recebesse o prêmio C aqui, né? E o que está faltando? A pessoa B recebeu o prêmio, a pessoa P3 recebeu o prêmio B, né? Então a ordem importaria. Só que não vai importar por quê? Porque os 3 prêmios são iguais, tipo A e A. Então a P1 vai receber a P2 vai receber A e a P3 vai receber A também, tá? Então essa história de falar que os 3 prêmios são iguais, ela é primordial. Porque se fossem 3 prêmios diferentes, você teria uma contagem maior, tá? Então, beleza. Então, o que é que tem que acontecer? De forma que entre os premiados, exatamente 2 sejam do mesmo sexo. Então, vai ter 3 premiados, 3 pessoas premiadas, sendo que 2 delas são do mesmo sexo. Então, tem 2 configurações possíveis. Dentre os 3, tem 2 homens e uma mulher, ou o contrário, né? Vai ter 2 mulheres, vou botar 2 aqui, ó. 2 mulheres e um homem, né? Então, esse caso, primeiro, ou esse aqui. Então, já viu, eu vou usar o conectivo ou, eu vou ter que somar o total desse caso mais o total desse. Então, vamos lá. Quantos homens tem no total? No total, 18. Então, 18, eu vou escolher quantos? 2. E, né, para terminar esse grupo de 3 pessoas, então, o I é o vezes. Combinação de quê? Tinha 45 pessoas, 18 são homens, quantas mulheres sobrou? Quantas mulheres tem, quer dizer? 8 para 15, 7, vai 1. 27, né? Então, combinação de 27, eu vou escolher uma mulher aqui para ser premiada. Ou, para que tenha 2 pessoas do mesmo sexo, eu posso fazer o seguinte, combinação. 27 mulheres, eu vou escolher 2. E, para fechar esse grupo aqui de 3 pessoas, combinação de quê? Quantos homens tem no total? 18. 18, eu vou escolher 1. Pronto. Tá? Então, o total de formas, né, de fazer isso é essa soma aqui de resultados, né? Então, claramente, quanto é que vai dar isso aqui? Então, vamos lá, fazer conta agora. Então, é o seguinte, 18, 2... Então, isso aqui vai ficar 18 fatorial
o 2, vou colocar logo aqui, depois a diferença. 18 menos 2 dá 16, né? 27 pessoas para escolher uma, tem 27 formas de fazer isso. Não precisa nem usar a definição para saber. Mas, aqui, 27 e 2. Então, 27 fatorial sobre 2 fatorial. 27 menos 2 dá 25 fatorial. Vezes 18 para escolher uma, tem 18 maneiras, né? 18. Então, vamos lá, pessoal. Então, aqui vai ficar 18 vezes 17. Já vou cancelar o 16 fatorial com o de baixo. 2 fatorial é 2, vezes 27, mais 27 vezes 26. O 25 fatorial vai cancelar. Vou deixar o 2 aqui embaixo, vezes 18. Tá? E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Nota aqui. 18 eu vou dividir por 2, aqui. E aqui eu vou aproveitar a mesma coisa. Vou dividir o 18 aqui por 2 também. Então, aqui vai ficar 9 vezes 17 vezes 27, mais 9, que é o resultado da divisão, vezes 27 vezes 26. Eu vou fazer isso aqui da maneira que eu acho mais fácil para mim. Eu vou colocar 9 vezes 27 em evidência. 9 vezes 27 em evidência, vai sobrar o 17. 9 vezes 27 em evidência, vai sobrar o 26. Né? Então, vai sobrar o quê? 9 vezes 27 vezes 7 com 6 são 13. Vai 1. 1 e 2, 3 com 1 são 4. 9 vezes 27 vezes 43. Vamos lá, vamos fazer conta. Não tem pra onde correr, não. Você não vai usar calculador em prova de vestibular, né? Vamos aqui. 7 vezes 3, 21, vai 2. 7 vezes 4, 28, 29, 30, né? 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. Soma aqui. Então, é 1, 6, 8 e 3 são 11. Então, vai ficar 9 que multiplica 1.161. Vamos lá, vamos multiplicar isso aqui por 9, então. Então, vai dar 9 vezes 1, 9. 9 vezes 6, 54, vai 5, né? 9 vezes 1, 9. 9 com 5 são 14. Vai 1. 9 vezes 1, 9, mais 1 são 10. Separa em classe de 3. Opa, aqui não, né? Espera aí, meu filho, calma. Classe de 3, pronto. Então, aqui dá 10.449 comissões. Tá bom? Vamos voltar aqui. 10.449. Tá aqui, ó, item A. Tá? Vocês dêem uma conferida nessa. Colocou em evidência porque estava repetido, é? Aí pode colocar em evidência. Isso, aqui eu tinha uma soma, né? Eu tinha aqui uma soma, ó. E aqui apareceu o 9 e o 27. E aqui apareceu o 9 e o 27. Então, para não fazer duas contas grandes, né? Pegar 9, 17 e 27, depois 9, 27 e 26, o que que eu fiz? Eu optei por colocar em evidência. Se fosse aqui no meio aqui uma multiplicação ou uma divisão, aí eu não poderia, né? Se fosse aqui vezes, eu tinha que multiplicar tudo. Mas quando for mais ou menos, aí você pode usar isso, tá? Você pode utilizar esse artifício, que era um mais. Então, posso colocar aqui o 9 vezes 27 em evidência, que o 9 aparece aqui e o 27, ele aparece nesse fator também. Quando eu jogo o 9 e o 27 em evidência, sobra o 17. Quando eu jogo o 9 e o 27 em evidência aqui, sobra o 26. Aí eu somei os dois, deu 43. Depois multipliquei o 27 pelo 43 e peguei o resultado, que é 1.161, e multipliquei por 9. Tá certo? Ok. Pronto, é isso, tá? Então isso aí resolve a quinta, né? Vamos aqui para a sexta, rapidinho. Então vamos lá. Dos 30 candidatos ao preenchimento de 4 vagas em certa empresa, sabe-se que 18 são no sexo masculino, 13 são fumantes e 7 são mulheres que não fumam. De quantos modos podem ser selecionados 2 homens e 2 mulheres entre os não fumantes? Então, tá uma enrolada doida aí, né? Então, essa questão aí, né? Você tem as pessoas classificadas pelo sexo e por fumarem ou não. Tem algumas características. Então, quando a gente vai fazer o diagrama de Venn, para uma situação dessa aí, a gente pode pensar o seguinte, a gente pode botar aqui, ó, conjunto dos homens, conjunto das mulheres, e aí, a boa ideia é você fazer aqui um retângulo aqui fora, tá?
delimitando os conjuntos, o universo. E aí, aqui no meio, você coloca uma linhazinha aqui, tá? Separando. Você faz uma linhazinha aqui. É claro que o conjunto dos homens com mulheres não vai ter interseção. Então, aqui você vai ter aqui, classificar as pessoas como fumantes. E aqui embaixo da linha azul, você bota não fumantes. Então, assim, quando você faz esse tipo de representação, você colocou todas as pessoas aqui. Cada um vai ter seu lugar. Os homens fumantes vão ficar aqui, os homens não fumantes vão ficar aqui. As mulheres fumantes acima da linha azul, dentro do conjunto das mulheres, e as mulheres não fumantes aqui embaixo, tá? Então, fica bem delimitado o que é cada coisa, tá? Então, vamos ler o enunciado. Então, dos 30 candidatos ao preenchimento de 4 vagas de certa empresa, sabe que 18 são do sexo masculino. Então, o que está aqui mais o que está aqui tem que ser 18, tá? 13 são fumantes, então tem 13 pessoas fumantes. Pode ser homens fumantes mais mulheres, né? E 7 são mulheres que não fumam. Então, tem 7 mulheres que não fumam. Aqui tem 7, tá? 7 mulheres que não fumam. De quantos modos podemos ser selecionados 2 homens e 2 mulheres entre os não fumantes? Então, vamos lá. Então, a gente precisa colocar aqui algumas incógnitas. Eu vou colocar aqui A, B e aqui C. O que a gente sabe do problema? 18 são do sexo masculino. Então, A mais B é 18. A mais B é 18. 13 são fumantes. Então, eu sei que A mais C é igual a 13. E aí tem uma incógnita que já dá para reduzir, né? Porque é o seguinte, eu já poderia ter colocado esse C aqui. Porque é o seguinte, tem 30 candidatos, tem 30 pessoas no total. Se tem 18 do sexo masculino, quantas mulheres tem? Tem 12, né? 12 pessoas são mulheres. Dessas 12 mulheres, 7 não fumam. Então, quantas são fumantes? 5. Então, aqui é 5, né? Aí ele fala que A mais C, né? Aqui era o C, tá bom? Vou deixar escrito aqui. Que A mais C é 13, ou seja, o total de pessoas fumantes é 13. Então, A mais 5 é igual a 13. Então, com isso aqui eu vou deduzir quantos são os homens fumantes. São 8, né? No caso. Então, esse A aqui é 8. Então, aqui é 8. E para fechar o B, então, tem que ser 10, porque tem 18 homens, né? Então, B tem que ser 10. Então, eu já sei as quantidades de cada classe aqui de pessoas, né? O que ele quer saber? De quantos modos podem ser selecionados 2 homens e 2 mulheres para o preenchimento dessas 4 vagas, né? Entre os não fumantes. Então, preste atenção. Entre os não fumantes. O nosso universo que a gente vai tomar é esse aqui, ó. Os não fumantes. Quantos não fumantes tem no total, pessoal? Quantos não fumantes? Ó, 10 homens e 7 mulheres. 17 pessoas. Pronto. Dessas 17 pessoas, o que eu quero fazer? Eu quero escolher 2 mulheres e 2 homens, né? 2 homens e 2 mulheres. Então, eu tenho que formar uma comissãozinha aqui com 2 homens e 2 mulheres. M e M. Então, vamos lá. A gente já sabe, né? Combinação de quê? Vamos lá. Combinação. De 10 escolhe 2 e de 7 escolhe 2. E 7 escolhe 2, exatamente. Lembrando que o I é princípio multiplicativo. Então, esse aqui vai dar a nossa resposta. Combinação de 10 escolhe 2. Escolhe 2. Deixa eu ajeitar essa vírgula aqui. Vezes combinação de 7 escolhe 2. Então, vamos lá, rapidinho. 10 escolhe 2. Então, vai ficar 10 fatorial sobre 10 menos 2 é 8, né? E aqui vai ficar o 2 fatorial. Vezes 7 fatorial. 7 menos 2 é 5. E aqui vai ficar o fatorial do P, né? Do 2. Então, aqui vai dar igual a quê? Vamos lá. Então, 10 vezes 9. O 8 vai cancelar. Sobre 2 fatorial, que é 2. Vezes 7 vezes 6. O 5 fatorial cancela. E aqui coloco aqui o 2 fatorial, que é 2. Posso dividir o 10 por 2, que dá 5. E posso dividir aqui o 6 por 2, que dá 3. Então, vai ficar 5 vezes 9 vezes 7
vezes 3. Eu vou deixar o 5 para o final. 9, 7 vezes 3, 21. Então vai ficar 5 vezes 9 vezes 1, 9. 9 vezes 2, 18. 5 vezes 189. Quanto é que vai dar isso aqui, né? 5 vezes 9, 45. Vai 4. 5 vezes 8 é 40. Com 4 é 44. Vai 4 de novo. 5 vezes 1, 5. Com 4 são 9. 945 comissões. Imagina a pessoa contar isso aqui nos dedos, hein? Não vai terminar nunca. Deus sabe essa pessoa. Hã? Deus sabe essa pessoa. 945, tá? Então, os métodos sofisticados de contagem existem para isso, tá? Para não perder tempo. Nem perder questão e nem chutar, né? Tá? 945. Deixa eu ver aqui que horas são. 4h10. Já dá, São quase 4h10 já. Pronto. Deixa eu ver se dá tempo de fazer mais um aqui. Deixa eu ver se tem uma curtinha. Ou então, vocês fazem. E aí, se eu não abordar essas questões na aula que vem, vocês já sabem. Eu posso gravar algum vídeo curto fazendo as soluções, porque eu tenho que passar para o próximo conteúdo, que é probabilidade. Certo. Certo? Então, vocês vão fazer aqui da 7 até a 10ª, tá? Essa Ok. 10ª aqui, uma dica para essa 10ª rapidinho. Essa 10ª aqui, vocês vão tentar colocar o x em evidência, que você tem x à quarta, menos 4x à terceira, mais 5x ao quadrado, menos 2x igual a 0. Você quer uma equação de quarto grau, você bota o x em evidência. Aí fica x à terceira, menos 4x ao quadrado, mais 5x, menos 2, igual a 0. Então, se eu quero saber raízes aqui, se esse produto é 0, esse x é igual a 0, ou tudo isso aqui é igual a 0. x3, menos 4x2, mais 5x, menos 2, né? Opa, deixa eu editar aqui. Menos 2 igual a 0. Então, x igual a 0 já é uma raiz. Por que eu estou atrás das raízes? Porque ele fala na questão que com as raízes dessa equação do quarto grau, formam-se k números de 4 algarismos. Espera-se que as raízes sejam números inteiros positivos, tá? E aí, qual é o conhecimento que você tem que ter para continuar? Porque você só vira a equação até de segundo grau até hoje, né? Para a equação de grau maior, se ela tiver raízes inteiras, pesquise se os divisores desse cara aqui são raízes da equação. Quem são os divisores do menos 2? Mais ou menos 1 e mais ou menos 2, né? Ou então, de outra forma, quem são os divisores? Menos 2, menos 1, 1 e 2. Então, vocês vão testar, tá? E vão testar os positivos, claro. Porque os negativos, você não vai formar número com dígito negativo. Lembrando que os dígitos vão de 0 a 9, né? Testa se 1 é raiz dessa equação aqui. Substitui o x por 1. Se zerar, ele é raiz. Testa o 2 também, tá? E aí você vai ver quantos números dá para formar com 4 algarismos, tá? Utilizando essas raízes aí que vocês vão achar, tá? Depois eu posso comentar a forma completa de resolver ela. Essa daqui, vocês vão aproveitar aquela propriedade. Se C, N6 é igual a C, N4, é porque o N é a soma desses dois caras aqui. Isso eu já comentei em aulas passadas. 6 mais 4. Então, o N só pode ser 10. E a questão que é que você calcule combinação de N6. Ou seja, combinação de 10 escolhe 6, tá? E aí você vai avaliar que número é esse. É um múltiplo de 10? É primo, tá? Na 8, rapidinho, é uma reunião social, cada participante cumprimenta todos os outros uma única vez, né? Então, a pessoa A e a pessoa B vão ter aperto de mão. Se a pessoa A já apertou a mão da pessoa B, a pessoa B já apertou a mão da pessoa A. Então, não vai apertar de novo, tá? Então, o problema de combinação, onde eu tenho que escolher a dupla. Eu tenho que escolher duas pessoas. Se houve um total de 36 cumprimentos, ou seja, se tinha N pessoas lá, o que aconteceu? Combinação de N escolhe 2 deu 36. O que ele quer saber? Exatamente o N, o número de participantes da reunião, tá? Vocês vão ver quem é o N. É 7, é 8, é 9, é 10? E a sétima é um problema de formar triângulos, onde ele fala aqui, o número de triângulos que podem ser construídos, tendo por vértice 3 dos 8 pontos assinalados. Quem são os 8 pontos aqui? São esses aqui, ó. O A, B, o C, o D, o E, o F, o G e o O. Tá? Vocês vão ver quantos triângulos dá para formar aqui, quantos casos pode se dividir a questão. Tá certo?